mês da mulher, e uma pergunta que a gente fica é como a gente faz para ter autocompaixão e qual também é a relação da autocompaixão com autoconhecimento? A gente vai descobrir aqui no Curiosidades Psicológicas no vídeo de hoje. Esse vídeo é uma série de 3, tá? Então, se você não viu os anteriores, dá uma olhadinha aí na playlist. No primeiro vídeo, eu conversei com a Maria Clara sobre autoestima, autocuidado. No segundo vídeo, eu conversei com o Pedro sobre a importância do yoga, né? Na nossa sociedade, para as mulheres, né? Enfim. E esse é o terceiro vídeo que a gente vai conversar um pouco sobre autocompaixão, autoconhecimento. E para isso eu tô aqui com a psicóloga e minha amiga Raquel. Oi, Raquel, tudo bem? Oi, Pri. Obrigada por aceitar o convite. Tô muito feliz com a sua presença. Eu que agradeço. Eu agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui com você, porque eu sou fã de você como pessoa, como profissional e como acadêmica, né? Obrigada. Você vem fazendo uma carreira linda. Obrigada. E eu tenho certeza que muitas coisas boas virão para sua vida, viu? Sim, obrigada. E é recíproco, viu? Sinto Obrigada. mesmo por você, a mesma admiração. Obrigada, Priscila. Muito obrigada, viu? E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre você, né? Sobre a sua carreira. Conta um pouquinho. Então, eu resolvi fazer psicologia, né? Já um pouco mais velha, depois que os filhos já não estavam mais em casa, que era um desejo meu, né? De ser psicóloga, de poder ajudar e fazer uma diferença no mundo também, né? Enquanto profissional. E aí, então, eu fui para a faculdade fazer a psicologia e já, assim, preocupada com a idade um pouco, eu procurei, paralela à faculdade, buscar coisas que me agregassem, né? Para que quando eu me formasse, eu já estaria com alguma formação, alguma especialização, Sim. ou alguma experiência, né? Fora do que a faculdade me oferecia. E então eu encontrei algumas coisas que foram, que eu fui tendo afinidades, né? Então, dentro da área da análise do comportamento, eu encontrei uma especialização de treinamentos de habilidades sociais, né? Que ela está intrinsecamente ligada a essa abordagem de análise do comportamento para respostas, né, assertivas dentro dos ambientes que a gente frequenta. Uhum. E mais adiante do curso, eu também encontrei na Unesp 2 projetos ao qual eu passei a fazer parte. Um deles foi como avaliadora, num projeto voltada para crianças e adolescentes de altas habilidades e superdotação, e um outro grupo de estudo de pesquisa relacionado à inclusão. Então, eu entendi que esse projeto de extensão de altas habilidades estaria diretamente ligado com a questão da inclusão, justamente porque a gente trataria de crianças de inclusão mesmo, né, no sentido Sim. escolar. Uhum. E aí esse projeto de pesquisa também tem um viés inovador, que é uma educação inclusiva, multicamadas e com um suporte inovador na área da educação para a inclusão. Uhum. E aí eu venho seguindo meu trajeto nesse sentido. Então eu busquei, né, me preparar melhor e estou fazendo a pós-graduação em neuropsicologia. Nossa, quanta coisa, né? Pouco tempo, parabéns. Pouco tempo, não é 5 anos, né? Não, eu falo assim, enquanto algumas pessoas só estão na graduação, né? Você já está na especialização, já tem o projeto, então muito legal. Foram 5 Parabéns. anos de estar em casa, assim, no café da manhã e depois à noite para dormir. Foram 5 anos árduos, mas Sim, valendo a pena. mas vale a pena, né? Tá valendo a pena. Sim, muito bom. E aí, eu queria até conversar um pouco com você sobre essas questões, assim, né? Qual que é a importância, né, da gente ter autocompaixão? Porque eu vejo que a gente, com
uma amiga, né? A gente consegue ser super gentil com pessoas da nossa família. A gente consegue acolher as pessoas, né? Alguém chega desabafando com a gente ouve, a gente dá conselhos. Enquanto amiga, nem enquanto psicóloga eu tô falando, né? Mas muitas vezes, com a gente mesma, a gente se cobra muito, né? Coloca defeitos na gente, assim, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente se propõe, a forma como a gente é. Enfim, a gente não consegue ter essa autocompaixão que a gente tem com o outro, com a gente mesma, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. Pois é, essa questão da autocompaixão, ela pega a gente, né? É muito de surpresa quando a gente vai falar a respeito dela, porque a gente tem o hábito só de estar acolhendo o outro, né? Sendo altruísta com o outro, fazendo bem para o outro. E a gente vai, nós, né? O nosso corpo vai no automático. Então, como a gente vai falar um pouco de autocompaixão no âmbito de saúde mental e de bem-estar, então é interessante que a gente fale o que seria de fato a saúde mental, né? Ah, é importante, Então, porque a gente fala tanto saúde mental, saúde mental. Então, é isso bom a gente definir certinho, né? O que seria, então, a saúde mental? porque a gente fala autocompaixão, porque a gente busca saúde mental. Mas tá, então, e o que é a saúde mental, né? A saúde mental, dentro da perspectiva da análise do comportamento, que é a abordagem que eu sigo, a gente entende que a saúde, né, mental, ela vai além dos comportamentos, dos gestos que a gente tem para com o outro e para consigo mesmo, né? São questões que vão além e que estão por dentro da nossa pele, que são as coisas que a gente não vê, mas que a gente sente, que são os nossos sentimentos, né? Então, os sentimentos a gente não consegue mensurar, não consegue observar. A gente tem uma noção de que aquele comportamento possa estar ligado com algum tipo de sentimento, né? Mas eu não posso mensurar essa questão do sentimento. Então, é importante para que se tenha saúde mental, você ter uma vivência com o seu mundo pessoal para você poder se perceber, se sentir dentro dos ambientes e ter aquele tempo de resposta, né? Que você recebe muitos estímulos o tempo todo dos ambientes, no trânsito, na faculdade, em casa, qualquer ambiente. Então, você estar autoperceptiva para os seus sentimentos, você então consegue ter esse autocontrole para ter reações mais assertivas que vão trazer consequências melhores para a nossa vida. E isso envolve você estar bem consigo mesma, estar confortável consigo mesma. Sim. E ter a saúde mental. Sim. Mas também que não significa não ficar doente. Porque sim, a pessoa que tem saúde mental também fica depressiva, fica angustiada, sente raiva, sente ódio. Mas você tendo a autopercepção, e que isso é saúde mental, você consegue sair daquele estado de sentimento ruim de uma forma mais rápida. Consegue ressignificar, isso, né? ressignifica e cria estratégias automáticas e rápidas, né, para resolver problemas naquele momento. Sim, tem. Então, isso é a questão de saúde mental. É porque muitas vezes no senso comum as pessoas acham que saúde é ausência de doença. E não é exatamente isso, né? Não, saúde mental é você saber manejar a doença, né? Se perceber dentro daquela doença, dentro daquele sentimento ruim, respirar, se acolher e criar uma maneira mais assertiva para lidar dentro daquele espaço, dentro daquele ambiente. É um conceito muito mais amplo, né? Que muito envolve mais amplo. Várias questões. Exato. Né? E por isso a autocompaixão, então, vem à tona, né, no nosso evento, voltada para a saúde mental, porque só é possível você ter uma autocompaixão a partir do momento que você tem essa vivência com o seu mundo, né, e relaciona essa vivência com o seu mundo externo, que é essa autopercepção, essa autoobservação, autorregulamento de suas emoções. Então, isso daí é que está intrinsecamente ligado
com o que é a saúde mental, Uhum. que nos traz um bem-estar, né? Sim. Diário. E também está relacionado com a autoestima, né? Que eu conversei com a Maria Clara. Total. Com autocuidado, porque a estima, como ela falou, né? É a gente se admirar, gostar, né? Se cuidar, o autocuidado, se cuidar. E aí, dessa forma, a autocompaixão, ela pode ser até vista como esse autocuidado. Porque você se acolher, você tá cuidando. Exato. Né? Se eu cuido da minha filha, se eu cuido de uma planta, né? Exato. É isso, é sobre isso, né? Isso, Pri. Porque assim, vai além da estética, né? Sim. É o que eu falo, vai além daquilo que a gente vê. Uhum. Vai para dentro da nossa pele, vai para aquilo que a gente está sentindo. Então, por que não estarmos atentos, né, e autoperceptivos para os nossos sentimentos, para acolhermos, né, para termos essa autoestima e cuidar dela, né, e dizer, olha, né, tá tudo bem, a gente vai sair dessa, né, a gente vai se cuidar e ressignificar. Sim. Então, autoestima envolve isso também. É você ter essa certeza de quem você é. Sim. Né? Ter essa relação mesmo com o seu mundo interno. Uhum. Acho que é importante a gente também não se fixar, por exemplo, em erros, né? Às vezes a gente anula toda uma história que a gente tem de acertos, porque teve um erro, gente. Todo mundo erra. Exatamente. Né? Inclusive, para você ter essa autocompaixão, essa autopercepção das coisas, envolve muito essa questão, né? É você não ficar dependendo só de histórias que você viveu, mas daquilo que você está vivendo, daquilo que você está sentindo naquele momento, né? E que podem ser coisas boas, muito boas. Sim. A gente sempre aprende, né? Mesmo que seja um erro. Exato, e mesmo que seja um erro, mesmo que seja uma coisa ruim, olhar com outro olhar para isso, né? Tá tudo bem, né? Aconteceu, tá tudo bem, passou, mas eu sou capaz de seguir em frente, né? Então, isso é ter autoconfiança, é ter autoestima, é você se espelhar em você mesma, não olhar para os outros e dizer, nossa, eu preciso fazer acontecer como aquela pessoa, eu preciso conseguir como aquela pessoa. Não, siga a sua vida dentro dos seus valores, né? Dentro daquilo que é ético para você, entenda isso e siga em frente, mas de acordo com metas e objetivos, né? E não no modo automático. Só faz, porque isso vai gerar uma insatisfação. A comparação aqui, ela apareceu em todos os vídeos que eu gravei até agora. Simplesmente isso. Porque acho que, né, com as redes sociais, tudo, a gente se compara muito com a história do outro. A gente até conversou isso no outro vídeo, né, com a Maria Clara. E as pessoas, assim, têm condições diferentes, né? De acordo com o gênero, né? Se é homem, se é mulher, enfim. Ou outros gêneros, né? Que agora tem também. A idade, profissão, a classe social, enfim. Cada um tem uma condição. E a gente se comparar é muito injusto, né? É injusto, Priscila. E eu diria até que quando você percebe aí que você está muito nessa questão de autocomparação, é um sinal de alerta de que as coisas já não estão tão bem, né? Que está precisando aí investir mais no autoconhecimento, na autoestima e na autocompaixão, né? Então, vamos assim, quando você percebe que você está nesse modo automático e está indo e só indo e não sabe para onde nem a quê, então, né? Presta atenção em você e entenda que tem coisas ali que precisam ser trabalhadas, né? Sim. E qual seria, então, a relação da autocompaixão com o autoconhecimento, né? Principalmente em relação às mulheres, né? Que a gente está trabalhando bastante esse mês. Eu diria que o autoconhecimento e a autocompaixão é meio que paradoxal com relação à saúde mental, né? Porque para você ter autocompaixão, você precisa ter o autoconhecimento para desenvolver uma autoestima e que para isso você precisa de ter saúde mental. E para ter a saúde mental, você então
tem que ter essa relação com a autocompaixão e com o autoconhecimento. Então, não tem como eu dizer para você que se é possível o autoconhecimento, o autoacolhimento ou a autocompaixão sem você fazer essa relação com a questão da saúde mental, né? Que é essa busca de vivenciar mesmo o seu mundo pessoal em relação ao mundo externo. Então, se não houver essa vivência, se não houver essa experiência, eu diria que é quase que impossível você desenvolver o autoconhecimento, autoestima, autocompaixão, enfim, ter, né, saúde mental como o bem-estar mesmo para a vida diária. Entendi. Eu queria também falar um pouco assim, a gente entrou na faculdade já com uma idade um pouquinho mais avançada, né? Tanto eu como você. Verdade, eu ainda bem mais que você, né, Priscila? Não é muita diferença, não. Tem bastante, sim. Tem bastante, sim. Mas eu queria falar um pouquinho, queria que você falasse, na verdade, um pouquinho sobre isso, né? As dificuldades que a gente passa, né? De estudar, assim, já, né, não mais velha, mas assim, não tão jovem quanto pós-jovem, né, que eu costumo falar, que eu gosto de falar. A gente tá, assim, tem idade, né, eu, por exemplo, tenho uma idade, mas assim, eu não me sinto, né, envelhecida, né. E então, nem eu procuro me manter, assim, vital e tudo mais, né. Então, quando eu fui para a faculdade, realmente eu já tinha uma idade mais avançada, mas eu sempre fui uma pessoa muito jovial, eu sempre me sentia assim, né? Eu não me atentava a números, né? Quantos anos eu tinha, eu me sentia, né? Eram meus sentimentos, né? As coisas que eu trazia da minha história, coisas boas, então eu tinha uma certa jovialidade. E a partir do 3º ano da faculdade eu comecei a mandar currículos para fazer aqueles estágios extracurricular e eu não tinha assim uma devolutiva das empresas ou dos lugares, inclusive escolas, né, que a gente trabalha escola, a gente trabalha muito com a questão da inclusão, né? Era para ser um ambiente bem mais humanizado. Sim. E na teoria. Mas na prática, eu diria para você que não, né? Inclusive escolas bem conceituadas, né? Que a gente, nossa, quanta coisa bonita que a escola faz, né? Projeto social e tal. E aí eu até me questiono até que ponto é um projeto social de fato para humanizar, ou se não é um projeto social para angariar pessoas e alcançar redes sociais, né? Porque assim, em todas que eu fui e que me questionaram a idade, então, ou não me dava devolutiva, ou quando eu ia para a entrevista e me dava uma devolutiva, eles diziam que não era o perfil que eles estavam procurando. Inclusive, teve uma escola que me disse que o turno era muito puxado e que talvez pela idade eu não fosse dar conta. Nossa. Né? Se eu tinha certeza que era isso mesmo que eu queria. Então, ali, naquele dia... Por você ter ouvido isso, né? Sinto eu muito. ouvi e assim, eu vim para casa extremamente chateada, né, aborrecida, e aí eu diria que se não fosse a minha saúde mental, eu não teria me levantado, né, então toda essa autopercepção que eu tenho com relação a mim mesma, aos meus sentimentos, me impactou, sim, a situação. Mas eu tratei de me acolher e de cuidar de mim e dizer, olha, tá tudo bem, vamos lá, existem outras formas. E aí eu fui encontrando outras formas, fui buscando outros caminhos e hoje o meu caminho é a clínica, né, que é uma coisa que eu vou fazer e vou fazer do meu jeito e de uma forma bem diferente de tudo que eu encontrei aos lugares que me fecharam as portas e que me disseram coisas que me colocaram muito para baixo. Não é isso que eu busco para mim e não é isso que eu almejo para as pessoas que cruzarem o meu caminho. Sim. Então, foi um mal necessário que também me fortaleceu e me fez
seguir em frente um rumo no sentido de que eu posso fazer o diferente, eu posso ter um diferencial e é isso, vamos lá. É isso mesmo. Então, Né? assim, foi uma dificuldade que você passou, mas acabou te impulsionando, né, para projetos melhores, né? Assim, Pri. entrar realmente no seu caminho mesmo, Exatamente. Né? E ter encontrado pessoas como você no caminho também foi maravilhoso. Obrigada. Né? Uma pessoa que me agregou e a gente deu as mãos, né? Desde um tempo atrás, foi só um tempinho de aula online e a gente teve essa afinidade e a gente vem se agregando, se ajudando, e essa oportunidade que você está me dando também, eu só tenho a te agradecer de coração. Obrigada, eu que agradeço também. Eu agradeço muito. E algumas professoras que eu encontrei, né, pelo caminho, que também reconheceram o meu potencial, reconheceram a minha dedicação e abriram portas para mim. Então eu sou grata a todas essas pessoas que acreditaram e acreditam em mim. Porque você é uma pessoa assim muito esforçada, que se dedica muito, se destaca, então pode ter certeza que isso já está, né, gerando muitos bons frutos. Já, graças a Deus, eu só tenho mesmo a agradecer até o momento. Tá valendo tudo a pena. Sim. Então, Pri, e aí, pra gente finalizar nosso papo, né, nós estamos falando aqui de saúde mental, desenvolver autocompaixão, e aí, né, vem um questionamento assim, né, o que eu posso fazer então para desenvolver saúde mental, para me acolher, para reconhecer os meus sentimentos e me posicionar de formas mais adequadas, né? Então a gente vai abordar mais sobre essas questões, tanto da autocompaixão, autoconhecimento, né? Além das práticas, né, de yoga, de respiração, vai ter várias coisas muito legais, workshop de aromaterapia, massagens, né, a conversa com as meninas, tanto a Raquel como a Maria Clara, elas vão abordar questões de autoestima, saindo também dessa ótica, né, da beleza, da estética, né, porque a gente se sente valorizado a partir de várias coisas que a gente pode construir. Né? Eu vou trazer também algumas questões históricas, sociais, né? Sobre o Dia da Mulher, sobre as dificuldades que a gente passa. Enfim, vai ter várias surpresas, vai ter um coffee break muito gostoso. E é isso. A gente aguarda vocês. Vai ser aqui no City, em Bauru, dia 29 de março, das 8 ao meio-dia. E o link para inscrição do evento vocês encontram na descrição do vídeo ou também na bio do Instagram, dos nossos Instagrams, de todo mundo, tá? Raquel, queria te agradecer pela sua presença e queria também que você falasse como que as pessoas encontram você, né? E me encontro na rede social, né? Pelo raquelbrigido.psico e lá na minha página do Instagram tem um biosite lá que vocês podem acessar o link. E lá tem todas as informações, né? De como entrar em contato, ou atendimento online ou presencial. Então, todas as informações estão dentro desse site. Você atende tanto aqui em Bauru como em Lençóis, não é isso? Isso, eu atendo em Bauru e em Lençóis. Então, no site está tudo explicadinho, né? O endereço do meu local aqui em Bauru. É só entrar em contato comigo, né? Eu passo o endereço do local daqui de Bauru. E quem não puder ir até Lençóis, então eu atendo online também. Muito bom. Obrigada pela presença. E se você curtiu esse conteúdo, achou relevante, achou importante, já deixa o seu curtir aqui, deixa o seu comentário embaixo, né, para que ele chegue em mais pessoas e compartilha também com aquela amiga sua que precisa ouvir esse conteúdo, tá bom? Muito obrigada.